Eu lembro que eu tava lendo, tava assim, ó. E de repente acabou. E aí, pessoal, eu sou Gisele Govi e você está assistindo a Leitura Viral. Não é clickbait, eu realmente só li 10 livros em 2023. Mas assim, pra ser muito sincera, pra quem ainda não conhece o canal Leitura Viral, esse aqui praticamente é o primeiro vídeo de assunto, de temática, enfim, porque eu postei um vídeo de apresentação, então ele é o primeiro vídeo, mas enfim. Então, Leitura Viral é um canal novo e junto com Leitura Viral está se reerguendo não apenas o canal, que tem toda uma história e eu contei lá no vídeo de apresentação, como também se reerguendo a minha carreira de leitora. Então assim, 10 livros parece pouco, mas em 2022 eu li apenas 2 livros. E a melhor parte é que em 2023 eu escrevi no meu caderninho de leituras, meta para 2023, ler pelo menos 10 livros. Então assim, eu sou uma vencedora, porque eu consegui bater a minha meta. Então vamos começar com a primeira leitura. Eu li em março de 2023 e é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui é meu caderninho, que eu anoto todas as minhas leituras. Ele não é nada aesthetic, ok? Eu só realmente escrevo nele. E assim, eu anotei aqui, assim que eu terminei de ler, que eu dei 4,5 estrelas pra ele, é o que consta aqui. Mas na hora que eu fui pensar nesse vídeo pra eu falar, eu fiquei pensando assim, não vou dar 4,5, eu vou diminuir. E a gente que é leitor, a gente sabe, né? Amiga, a gente sempre sabe, né? Que depois de um tempo, quando a gente termina de ler, a gente vai maturando o livro na cabeça, a história, enfim. E aí a gente vai percebendo e meio que reorganizando a nota. Acho que todo mundo se identifica com isso, pelo menos eu espero. Então, eu realmente tinha dado 4,5 estrelas lá na época, mas agora eu realmente vou tirar essa meia estrela e vou deixar só 4 mesmo. Bom, pra quem não conhece o livro, Daisy Jones and the Six, basicamente vai ser a história de uma cantora e uma banda, em que em um dado momento eles vão se juntar para um projeto musical. E o livro todo ele é contado em formato de entrevistas que foram reunidas ao longo de vários anos, enfim, momentos de sucesso da banda e etc., até os tempos atuais. Mas eu já adianto que a Taylor Jenkins Reid, pra quem ainda não leu ela, tipo assim, é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e ela escreve assim de uma forma que quando você termina de ler, você quer ir diretamente pro Google pesquisar a vida dessas pessoas, porque elas parecem tão reais, parecem que elas realmente existiram. Tipo eu, na época que eu li, tava saindo já a série, porque tem a série na Prime, né? Eu tive essa sorte, porque minha vontade era de abrir o Spotify e pesquisar o nome da banda lá, da Daisy Jones e tals. E aí a minha sorte é que como tava lançando, eu pesquisava e aparecia, mas assim, você não vai, isso é fictício. É um grupo fictício, musical, a cantora também, tudo é fictício, é uma história fictícia. Mas é tudo tão muito bem organizado que realmente parece real, assim, palpável, sabe? É muito bem escrito, é muito bem desenvolvido, é um livro que ele é muito bem detalhado, porque além de ter a Daisy Jones como personagem principal e a banda The Six, que tem basicamente, se eu não me engano, mais 6, né, The Six, 6, enfim. Então são praticamente 7 pessoas ali, mais ou menos, como personagens principais. Só que além deles também tem, tipo assim, esposa, amiga, produtor. Então são muitas pessoas que aparecem ali. No início pode gerar uma certa confusão pra você lembrar e tal quem é quem ali, mas eu não senti tanta confusão assim. E olha que eu sou meio perturbada da cabeça, mas eu não me senti muito confusa assim. Mas a questão principal que fez eu tirar 0,5 estrelas na época, que eu até comentei aqui no meu caderno, consta aqui quando eu dei 4,5, porque eu não me senti apegada aos personagens. E eu realmente não me senti apegada. Assim, as coisas aconteciam e tal, umas coisas pesadas aqui e ali, eu me solidarizava e tal, porque eu sou um ser humano. Mas fora isso, nada assim que mexesse comigo e etc. Por que eu tô dando agora 4 estrelas, né? Tipo, rebaixando mais ainda? É mais porque é uma história que eu terminei de ler e, tipo, dificilmente eu pensei nela ao longo da minha vida. Se passou praticamente um ano e eu não penso muito nessa história, eu nem lembro muito dos personagens. Então, assim, é algo que realmente não me acompanhou ao longo da minha vida. E geralmente livros 5 estrelas e favoritados são esses livros que me acompanham. E aí eu escrevi bem aqui, só pra finalizar, né? PS, Evelyn Hugo é melhor. Ai, gente. Gente, eu li Evelyn Hugo em 2020 e até hoje eu penso nesse livro. Então, assim, 5 estrelas, favoritada e tal, né? Comentário bem aleatório. Mas é isso, é sobre o livro te acompanhar. E Daisy Jones não me acompanhou. Tem gente que diz que ele é melhor e tal, que é Evelyn Hugo, mas eu não respeito. Tô brincando. Enfim, vamos pro próximo. Ai, meu Deus, esse próximo. Bom, o próximo livro que eu li, o segundo livro que eu li no ano de 2023, foi A Caçadora de Dragões, da Kristen Ciccarelli. Já tô um pouco emocionada aqui, só de falar, ponto delicado, porque
Esse livro faz parte de uma trilogia. Ele não está aqui nas minhas mãos porque ele teve que ficar em Boa Vista, Roraima. Foi uma releitura, tá? Por que foi uma releitura? Porque é uma trilogia, como eu falei. Tem o primeiro livro, A Caçadora de Dragões. Aí tinha o segundo na época. Eu li esse livro, gente. Eu recebi ele pelo Turista Literário, inclusive. E aí, quando eu li, eu me apaixonei. É uma história, assim, maravilhosa, que eu já vou contar um pouco melhor pra vocês. E assim que eu terminei, eu já fui comprando o outro livro. Só que algumas coisas aconteceram e eu acabei não conseguindo dar continuidade. E aí, o segundo livro ficou empacado na minha estante por muitos anos. Porque eu acho que eu li Caçadora de Dragões lá pra 2017. Entre 2017 e 2018 eu li esse livro, então fazia muito tempo. Aí, em 2023, eu pensei, cara, eu vou desencalhar esse livro, mas pra eu desencalhar ele, eu vou ler o primeiro novamente. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu já não lembrava de muita coisa, mas o que eu lembrava me trazia afeto suficiente pra eu me sentir empolgada pra ler novamente e voltar pra essa história. Eu lembro muito de amar essa história, eu lembro do sentimento, da sensação que eu tinha quando eu lia. Mas basicamente é a série chamada Skari, né, a trilogia Skari. E no primeiro livro você vai ter contato com a Asha, que é a personagem principal. E ela basicamente é uma caçadora de dragões. Em uma realidade, em um mundo onde os dragões e os seres humanos, eles estão sempre em guerra. A Asha, além de ser caçadora de dragões, ela é ninguém menos que a filha do rei. E em um determinado momento, quando ela completa 17 anos, o pai dela pede, na verdade ele ordena, né, que ela assassine, enfim, o maior dragão de todos, que é o Kozu. E assim, que missão é essa que ele deu pra ela? Eu só vou falar isso mesmo, porque não tem... Se eu falar mais coisas, eu acho que vai aprofundar muito. É uma história jovem adulto, é uma história em que a ambientação é completamente um mundo novo, um mundo diferente, né, não se passa no mundo que a gente vive. É uma história que tem um pouco de realismo mágico, pra além dessa questão dos dragões, também tem uma questão, assim, envolvendo magia, uns elementos fantásticos, assim, entendeu? Tem romance também, com certeza, e tem muita intriga política. A questão política desse livro, ele também é muito bem elaborada, muito bem organizada. E a escrita da autora é extremamente fluida. É uma delícia de ler, porque envolve muitos temas, muitas coisas, não de uma forma complexa, mas de uma maneira que te entretém, te mantém completamente absorto naquele universo, naquela história, naquele mundo, enfim. E meu Deus do céu, eu já tô com saudades, só de falar. Dá vontade de ler de novo, dá vontade de ler de novo. E o casal desse livro é tipo o meu casal preferido da vida inteira, assim, da vida inteira. Eu li esse livro com tanta saudade deles e quando eu fui lendo eu ficava, meu Deus, eu amo tanto esse casal, eu amo tanto esse casal, eu amo. Amo demais. Então assim, eu sou a maior fã, acho que eu vou criar um fã-clube pra eles. Eu sou fã muito mesmo deles, amo eles. Então é isso, esse livro, 5 estrelas, favoritado, não tem nem pra onde correr. E pra mim a parte mais interessante dessa releitura é que, como eu falei, eu li ele lá pra 2017, 2018 e era numa época que eu ainda tava criando uma consciência social acerca de problemáticas da nossa sociedade, enfim. Então ainda estava amadurecendo enquanto pessoa nesses aspectos, tendo contato com discussões sociais, etc, né? Então assim, ainda era chegando nisso, chegando nesse momento. Então, existem vários aspectos, várias questões nesse livro, várias críticas sociais que na época eu não percebi. E quando eu li pela segunda vez, né, tipo, eu não sabia que tinham essas críticas porque eu não enxerguei elas. Quando eu li pela segunda vez eu fiquei, meu Deus, esse livro ele é melhor do que eu lembrava, ele é melhor do que eu imaginava, porque agora eu tô conseguindo absorver muito mais informação interessante que tem aqui, que antes eu não vi. Então, assim, é um livro que ele envelheceu que nem vinho, sabe? E eu não vejo muita gente falando dele. É uma trilogia que tá completa, lançada aqui no Brasil, e eu li a trilogia inteira. Então, assim, gente, eu recomendo muito. Recomendo demais, é sério. Ah, tá, mas temos uma crítica, né? Ele é 5 estrelas, favoritado e etc. Mas eu tenho uma crítica. E é uma crítica que ela vai se estender um pouquinho pra todos os outros livros, tá bom? Mas assim, vamos lá. É uma trilogia em que o primeiro livro, ele vai retratar essa história da Asha, certo? Assim que o livro termina e vai pro segundo, os protagonistas mudam. Então, no segundo livro, já são... É um outro nicho de protagonista, mas ainda assim na mesma história, no mesmo ciclo social ali de pessoas, enfim. Então vai mudando de acordo com os livros. Só que ele é cronológico, assim que esse livro termina, a história continua e começa no segundo, enfim. Mais um padrão que realmente eu senti nos 3 livros lendo, eu vou falar mais um pouco porque os próximos livros são eles, é que o final de cada livro eu senti muito corrido. Você tá lá terminando o livro e tá faltando pouquíssimas páginas e você fica tipo assim, meu Deus, esse livro vai acabar ou não vai? O que tá acontecendo? E aí, em poucas páginas tem uma resolução, alguma coisa assim acontece, enfim, pra, né, dar aquele final. Obviamente, um final que vai abrir um espaço pra uma continuidade, mas ainda assim, né, é um final e você fica nesse desespero
E é muito rápido, sabe? E pra mim isso é uma crítica. Só que no primeiro eu não senti ser tão rápido assim quanto nos outros. Mas enfim, é que eu sou muito cadelinha do primeiro. E aí vamos ao terceiro livro que eu li em 2023, que é o segundo dessa série que eu estava falando, da Caçadora de Dragões, A Rainha Aprisionada. Como eu falei pra vocês, os protagonistas mudam, certo? Então no primeiro era a Aisha. E aqui nesse agora... Como é que é mesmo? No segundo livro, vai continuar a história exatamente no momento que parou o primeiro livro, mas agora a protagonista vai ser a Roa. E aí não tem muito como eu falar sobre essa história sem ficar dando spoiler, já que ela é uma continuação. Mas ele é um livro muito interessante, continua sendo muito bem escrito. Nesse livro vai retratar muito mais dessas questões de realismo mágico dentro da história, vai retratar muito mais ainda as questões políticas, as problemáticas, enfim, envolvendo ali o reino, os reinos, na verdade, enfim. É uma história também que, além de ter o romance, porque vai ter ali o romance, enfim, né? É um livro que vai retratar muito a questão do amor fraterno, na perspectiva da personagem principal. Mas eu vou ser sincera, que assim, chega uma parte no final que essa parte me cansou um pouquinho. Essa questão do amor fraterno, eu fiquei, ai, pelo amor de Deus. A mesma coisa aconteceu nesse segundo livro, só que nesse realmente foi muito rápido a resolução no final. O livro tava assim, acabando, faltando, sei lá, um parágrafo. Não, mentira, mas tava no final, assim, e parecia que não ia acabar o livro, porque não parecia que ia ter tempo de alguma coisa acontecer pra finalizar. E foi um final muito corrido, mas finalizou. E aí, quando eu tava lendo esse livro, eu já fiquei desesperada pra ler o último, né? Então eu já fui comprando o último livro. Só que quando eu terminei de ler A Rainha Aprisionada, eu fiquei assim, cara, a história fechou tão bem que eu não tô entendendo o que vai ser abordado no próximo. Tipo assim, não teve cliffhanger, não teve nada assim muito específico pra abordar no terceiro, né? Mas eu fiquei tipo assim, tô nem aí, eu vou ler de novo porque a escrita dessa autora, a forma como ela te envolve na história, a ambientação, o universo em si é tão gostoso, é tão maravilhoso que... Sabe, eu realmente me impulsionei a ler o terceiro por isso. Uma última reclamação também em relação a esse livro, eu dei 4 estrelas pra ele, é que eu senti muita falta do meu casal, do primeiro livro, né? Eu queria que o casal tivesse aparecido mais no segundo livro, porque é na mesma ambientação, no mesmo ciclo ali de pessoas, enfim, eu queria muito. Eu entendo por que não apareceu e tal, porque tem toda uma situação ali, né, que eu não vou dar spoiler, mas eu realmente, assim, senti muita falta deles. Eu fiquei carente, a verdade é essa, né? Talvez não seja uma crítica para outras pessoas que não ligam muito pro casal, mas pra mim é, porque eu sou dependente emocional deles. Amo eles. E então vamos ao quarto livro que eu li em 2023, A Tecelã do Céu, pra finalizar a minha trilogia. E assim, eu vou falar um pouco aqui sobre esse livro, não é spoiler exatamente, porque se você lê a sinopse, você soma 1 mais 1 e já era. Mas na época eu não estava lendo a sinopse, eu só estava terminando um livro e lendo o outro. E quando eu terminei de ler o segundo e eu pensei, né, tipo, cara, o final tá tão cravado que eu não sei o que vai acontecer no terceiro, eu pensei o seguinte, cara, no primeiro livro teve um casal, no segundo livro teve um casal, então no terceiro também vai ter um casal. Mas tomara que seja um casal LGBT, né, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. E, gente, eu tava muito certa. E, cara, isso pra mim foi maravilhoso. Descobri isso, assim, do nada, enquanto eu lia. Só que, se você, como eu falei, se você lê um resumo do livro, se você lê lá na Amazon, você lê, você vai entender que vai ter ali um casal LGBT. Quando eu fui percebendo que isso ia acontecer, me impulsionou demais nessa leitura. E realmente, esse livro, o último, ele é um livro que, nesse universo, vai abordar ainda mais realismo mágico, vai abordar ainda mais questões que ela criou. Então, vai só aumentando essa abordagem de conhecimento do que você vai entendendo como que as coisas funcionam. Enfim, tipo, eu não vou falar muito, né? Pra não dar spoiler, que é o último livro. Mas o meu casal aparece um pouquinho mais nesse último. Isso me alimentou só um pouco. Ainda fiquei muito sedenta e muito triste que eu não tive mais do meu casal. Mas eles aparecem mais no último. Pra mim isso foi um ponto bônus, tanto que eu dei 4,5 pro último. Mas o final desse... Puta que pariu. Ele foi muito corrido. E o final do terceiro, eu lembro de ser o mais corrido de todos, assim. Eu lembro que eu tava lendo, tava assim, ó. E de repente acabou. Aí eu fiquei mais... Minha nossa. Tá bom então. Ok. Então, assim...
Essa realmente é uma crítica que eu deixo, o final é muito rápido, é muito corrido, é uma resolução muito rápida, enfim. Mas não deixa de ser uma história muito bem construída, ao longo do tempo. Eu acho isso engraçado, inclusive, talvez seja um defeito da autora, não sei. Mas durante a história, em qualquer um dos livros, é uma história muito bem planejada, muito bem desenvolvida. Em nenhum momento eu sentia tédio. Só nesse segundo livro que eu falei, que essa questão fraterna da personagem principal, essa questão do vínculo fraterno, chega uma hora que me cansou um pouco, mas eu nunca fiquei entediada lendo os livros, sabe? Então, tudo isso é muito bem feito. Aí chega no final, a bicha vai lá e... Pei! Mulher, como assim? O quinto livro que eu li em 2023 foi A Biblioteca da Meia-Noite, do autor Matt Haig. Eu vi que tava todo mundo falando dele e tal, e não sei o quê, e todo mundo dando 5 estrelas e favoritado e não sei o que, nananã. Aí eu, mas minha gente... Quando eu fui ler o livro, eu não sabia nada. Eu só sabia que todo mundo falava bem. E aí eu decidi por mim mesma, não vou saber nada deste livro e vou ler sem saber de nada. Mas basicamente conta a história de uma moça adulta, acho que ela tem uns 35 anos, se eu não me engano, e ela tá passando por um momento muito depressivo da vida dela, onde ela não vê mais sentido na vida. E acontece uma situação específica que faz com que ela caia na biblioteca da meia-noite, que é uma biblioteca que vai fazer com que ela possa viver, de certa forma, várias versões da vida dela, se certas decisões tivessem sido tomadas, como se fosse um universo paralelo. Enfim, não vou mais falar mais, porque eu acho que não falar mais do que isso é spoiler, enfim. Mas é um livro que eu dei 4 estrelas, porque foi uma leitura boa, foi uma leitura que me entreteu, foi uma leitura que eu achei interessante. Então, assim, como ela vai vivendo várias vidas ao longo do livro, né? Eu achei muito interessante como que o autor conseguiu trazer muitas vidas diferentes ali, né? Em contextos diferentes, enfim. E ainda assim, manter a personalidade da personagem, né? E ainda assim mostrar as diferenças que um contexto da vida completamente diferente pode também modificar um pouco o ser humano, de alguma forma, seja física, emocional, enfim. Além das questões mais detalhadas, né, cruciais de uma vida. E existem muitas coisas específicas, né? Ele consegue retratar tudo isso em todas as vidas que ela vai vivendo, né? Enfim. E eu achei isso muito interessante. Dá pra ver que o autor teve bastante conhecimento pra conseguir trazer várias versões de vidas diferentes, sabe? Então eu realmente achei que é um livro sincero, um livro profundo, um livro bem escrito. Ele não é complexo, mas ele é bem fluido, é bem detalhado. Eu realmente tirei 1 estrela porque, apesar da protagonista viver várias vidas e você se inserir muito na realidade emocional dela, de como que ela se sente, quais são as perspectivas de vida dela, enfim, quais são as angústias e etc. Eu não me senti envolvida com essa personagem. Eu não criei um vínculo com ela. E pra mim isso é muito importante. É extremamente importante pra mim criar um vínculo com um personagem que é basicamente quem tá te contando a história. Mesmo que tenha um narrador, a história continua sendo do personagem. Então pra mim é muito importante ter esse vínculo e eu não consegui ter com ela. A mesma coisa que aconteceu com Daisy Jones and the Six, eu não criei vínculo com o personagem. Eu sentia empatia, eu sentia tristeza, eu sentia sentimentos plausíveis dentro das configurações ali que estavam ocorrendo na vida da personagem, mas nada assim que me atravessou e, sei lá, eu levei pro resto da minha vida, porque realmente foi um livro que eu não penso muito nele, não penso muito. E o 6º livro que eu li é Bem-vindos à Livraria Rio Nam Dong, da Huang Boreum. Huang Borum. Esse livro aqui, na verdade, é da minha namorada, mas é um livro que eu já queria ler. E aí ela comprou, aí eu vou ler. E eu li antes que ela ainda não leu. Na verdade, ela tá lendo ainda. E o que falar desse livro, minha gente? Mentira, que eu tenho um roteiro bem aqui. Vamos lá. Essa leitura é um livro coreano, certo? Da Coreia do Sul. E é um livro que ele vai retratar a vida de uma dona de uma livraria. E essas livrarias de bairro. E essa imagem aqui da capa, ela me ajudou muito a ambientalizar na minha cabeça a livraria em si, a rua e etc. Eu acho linda essa arte. E esse livro, ele basicamente vai contar a história da dona, né, dessa livraria, que é a livraria Rio Nam Dong. Então, assim, não é um livro que tem plot twist, não é um livro que tem uma grande narrativa e não sei o que, nananã. Então não tem muito o que eu dizer pra vocês, porque, sinceramente, se eu falar mais, eu acho que vai acabar dando um pouco de spoiler sobre a história. E essa história, ela realmente se propõe a narrar a vida de uma pessoa, sabe? Os caminhares dela, as dores que ela passa ao longo da vida. Não é, obviamente, um livro que vai se passar
tipo, sei lá, dela novinha até ela envelhecer, não. É mais ou menos, eu acho que esse livro se passa em uns 2 anos, assim, da vida dela, assim, ao longo do tempo, vão acontecendo coisas, enfim. Eu também não sabia nada sobre esse livro quando eu li. Comecei a ler ele assim que eu cheguei aqui em São Paulo. E lá de onde eu sou, de Roraima, a minha cidade é Boa Vista, o nome. E é uma cidade pequena, apesar de ser capital, ainda é uma cidade pequena que tá em desenvolvimento. Então não é uma cidade que tem metrô, né? Não é uma cidade que tem CPTM, trem, enfim. Então eu tive que me acostumar muito com essa rotina aqui em São Paulo. E esse foi o livro que eu lia no metrô. Sempre que eu pegava alguns trajetos, que era tipo assim, 1h30, 2 horas de trajeto, eu ficava lendo esse livro no metrô. Então esse livro virou oficialmente meu livro de metrô na época. Tanto que quando eu terminei de ler, eu fiquei de luto. Eu fiquei assim, ai, meu livro de metrô acabou. Aí eu lembro que uma amiga minha até falou assim pra mim, é só você pegar e começar a ler outro dentro do metrô. E eu fiquei tipo assim, você não entende, ele foi o início de uma era. Ai, mas foi maravilhoso ler. Justamente por ele ter essa narrativa de basicamente contar um pouco sobre a vida dessa pessoa e como que vai ser o decorrer da vida dela, a questão dela ser empresária, dela ser a única que manuseia ali a questão da biblioteca, dela ter também os problemas pessoais dela. Também existem pessoas ao redor. E essas pessoas vão sendo incluídas ao pouco também na narrativa do livro. E acaba se tornando uma história extremamente gostosinha de ler, uma história calma, uma história delicada. Pra mim isso foi sem igual. Foi a primeira vez que eu li um livro que eu senti calma lendo, assim. A história inteira eu lia com calma. Eu lia sabendo que se eu tivesse com a mente muito conturbada, ou esse livro ia acalmar os meus pensamentos e etc, ou não ia prestar eu começar a ler, porque realmente é um ritmo calmo. Eu vou ler as considerações que eu escrevi no meu caderninho de leituras, porque eu sempre coloco umas observações aqui, porque eu achei muito bonitinho o que eu escrevi. Eu coloquei assim: é uma leitura singela e delicada, a escrita é fluida e tranquila. É uma história sobre vidas, sobre viver, se encontrar, buscar e encontrar a plenitude. Foi uma leitura satisfatória e emocionante. Então, assim, realmente foi uma leitura extremamente prazerosa pra mim. Foi a minha companhia de metrô, então isso deu um significado a mais na minha trajetória enquanto eu li esse livro. E é um livro que, vez ou outra, eu também lembro dele, é muito bacana, assim, quando a gente termina o livro, pelo menos pra mim. Eu amo quando eu termino de ler um livro e esse livro me acompanha. Eu não dei 5 estrelas, e favoritado, enfim, porque como eu não sabia sobre a história, enfim, e eu nunca tinha lido algum livro assim nesse naipe, eu fiquei um pouco assim, tá, mas vai acontecer alguma coisa? Eu realmente fiquei esperando um plot, eu fiquei esperando alguma coisa. Mais da metade assim do livro, que eu fui entender que realmente não ia necessariamente acontecer algo. Era só realmente essa história sendo narrada. Então, por conta dessa quebra que deu em mim, eu esperava assim um pouquinho essa situação e realmente houve essa quebra. Então, eu não senti na época essa vontade de dar 5 estrelas. Só que como eu falei pra vocês, né, tipo, a gente com o tempo vai maturando a ideia do livro na cabeça e essa nota pode mudar. E eu realmente estou considerando seriamente em dar 5 estrelas pra ele, porque é um livro extremamente gostosinho de ler. Sem contar que ele também faz você refletir sobre algumas coisas, tipo, muito sem querer. Não é na pegada da Biblioteca da Meia-Noite, que, tipo, ele tem a intenção de te fazer refletir, sabe? Esse aqui não. A vida dela tá acontecendo, e enquanto a vida dela acontece, da personagem, você acaba refletindo sobre coisas sobre a sua vida. Eu acho que é inevitável. Além de ter umas críticas sociais muito boas também. Verdade, tem mesmo. E é isso. Eu poderia facilmente dar realmente 5 estrelas pra ele. Eu acho que eu vou mudar essa nota. Eu acho que eu vou dar 5 estrelas. O 7º livro que eu li em 2023 foi Kim Ji-young, Nascida em 1982, da Cho Nam-ju. Também é um livro coreano. O que falar desse livro? Gente, eu li esse livro em um dia. Ele realmente é curtinho. Ele tem 172 páginas, então realmente é um livro que você pode ler numa sentada, ou em 2, 3 dias, enfim. Mas isso vai depender também de quem você é, o que você acredita na vida e o que vai te impactar. Porque esse livro aqui, meu amigo, nossa, ele dá tanta raiva, assim, ele gera tanta raiva, dá vontade, assim, às vezes, de tacar o livro, assim, fora da janela. E não é nem porque o livro é mais escrito nem nada, é mais por conta da história mesmo, por questões, assim, que... Enfim, como é que eu vou retratar essa história pra vocês sem dar spoiler? Kim Ji-young nasceu em 1982 e o livro mais ou menos vai retratar um pouco da vida dela, assim, mais ou menos, assim, um pouco da infância dela, um pouco dela na adolescência, um pouco
dela na fase adulta, enfim. E basicamente vai mostrar sobre as problemáticas que é ser uma mulher na Coreia do Sul. Eu acho que também não dá muito pra ficar falando muito, porque ele já é um livro pequeno, mas ele vai retratar um pouco sobre uma crítica social muito forte de gênero, voltada para a questão da mulher, como é que é ser mulher na Coreia do Sul, quais são as problemáticas envolvidas, muitas das coisas que ela vai passando ao longo da vida simplesmente só por ela ser mulher, e como você vê, assim, o estrago que pode ser feito na vida de uma pessoa, simplesmente por causa do gênero dela e como que a sociedade funciona em relação a isso. E enquanto uma mulher feminista, né, esse livro eu soube que vários idols não, mas teve uma idol, pra quem não sabe o que é idol, basicamente tipo assim, uma cantora pop, um cantor pop, ou uma banda, tipo o BTS tem 7 membros, cada um deles é um idol. Teve uma idol lá na Coreia do Sul que ela leu esse livro e começaram a taxar ela de feminista e cancelar ela. A galera conservadora de lá e tal, tipo, caíram muito em cima dela. Gente, assim, é umas coisas assim que você pensa que o Brasil tá atrasado, mas na Coreia do Sul é 3 vezes pior, assim, sabe? É ridículo. E quando você lê esse livro, você entende mais ainda como é que é o papel na sociedade, assim, em relação à mulher. E, gente, é um livro extremamente bem escrito e, pra mim, a melhor parte, e também é a pior parte desse livro, é que a história é fictícia, a Kim Ji-young, ela não existe necessariamente, mas a autora se inspirou um pouco na vida dela pra escrever essa personagem fictícia, essa história fictícia. Mas, ao longo da história, ela traz dados reais da nossa realidade e ela coloca no livro. Tanto que tem as referências dos dados, as informações de onde esses dados foram tirados. Então, além da história ser fictícia, ela traz um problema real, que é a questão de gênero na Coreia do Sul. E além de trazer esse aspecto real na história da personagem, também aborda fatos reais, dados reais na história em si. Esse aqui é só um exemplo, né, porque fica aqui como a referência fica logo aqui embaixo, de onde a autora tirou essa informação, simplesmente. Aí aqui atrás fala até assim, Kim Ji-young está agindo de forma estranha, Kim Ji-young está deprimida, Kim Ji-young está irritada, Kim Ji-young é uma mulher, Kim Ji-young é todas as mulheres. Eu lembrei da história todinha, só lendo isso aqui. Aí assim, é um livro que se você for ler, se você for dar uma chance a ele, você vai ler rápido, né, dependendo da sua disponibilidade, enfim. Mas você vai passar muita raiva, porque é muito estressante ver como que funciona a vida de uma mulher na Coreia do Sul. Como que é pior ainda as situações de gênero lá. E o final, pra mim, foi o que mais me arregaçou também. O final, eu fiquei, velho... É um final digno, assim, de história, falando em relação à história, a uma história escrita, elaborada, enfim, né, montada. É um final muito bom. Mas é o final que me fez passar tanta raiva. Eu terminei esse livro assim, ó. E eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu vou ler também as minhas considerações no meu caderninho, porque eu achei muito legal o que eu escrevi aqui. Terrivelmente triste, cruel, avassalador e verdadeiro. Cada acontecimento era uma dor no meu âmago enquanto mulher. E é isso. É isso. E o 8º livro que eu li em 2023 foi Em Busca de Mim, da Viola Davis. E o que falar desse livro, né? Foi um livro que, apesar de ser uma bibliografia, né? Porque eu, pelo menos, não consumo muito bibliografias de pessoas, personalidades no geral, enfim. Mas esse aqui eu fiquei super interessada, não apenas porque tava todo mundo falando bem, tipo, de verdade, eu vi muita gente lendo esse livro falando bem, mas porque eu amo a Viola Davis. Ela é maravilhosa, cara. Adentrar na história dela foi simplesmente uma experiência incrível pra mim. Eu sou uma pessoa que eu quero buscar a minha carreira de atriz, então ela perpassa muito aqui na história dela sobre a carreira dela de atriz. Então teve muitas histórias que me atravessaram de uma forma muito pessoal, assim como outras questões da vida dela que me atravessaram de outra forma, num espaço em que eu, enquanto uma mulher branca, nunca passarei ou passei na minha vida, enfim. E ela, enquanto uma mulher negra, tudo que ela passou na vida dela, além de ser uma mulher negra, também é uma mulher pobre, porque ela nasceu numa família pobre. Ela vai retratar muito da infância dela aqui, enfim, e o percorrer da vida dela também até os dias atuais, né? Então, essa história aqui, ela é uma história muito crua, é uma história avassaladora, é uma história que não tem piedade, porque realmente ela tá te contando o que aconteceu com ela e a vida dessa mulher. Não foi fácil, não dá nem assim pra usar tom de brincadeira quando eu falo desse livro, porque é muito sensível quando você lê uma história que é tão dolorosa, mas ao mesmo tempo tão vigorosa, com tanto sucesso, tantas coisas boas que ela conseguiu colher ao longo da vida, mas ainda assim não deixou de ter todo um sofrimento, toda uma construção. Minha Nossa Senhora, assim,
O que a Viola passou, eu nunca imaginei na minha vida, e realmente ela retrata, assim, com muitos detalhes, muitos aspectos extremamente pessoais da vida dela. No fim das contas, é um livro extremamente bem escrito também, sabe? E a minha única crítica em relação a esse livro é que tinha umas horas, assim, que ela comentava um fato específico, não dava muitas páginas, ela retomava esse fato, e o que eu não acho que é um problema você retomar algo para fazer o leitor relembrar essa informação e tal, mas tinha alguns fatos específicos que ela retomava muito, assim, ao longo do livro todo, e pra mim ficou um pouquinho cansativo isso. Não é aquela crítica tipo, não deveria ter feito isso. Não. Só tô dizendo que pra mim realmente foi um pouco cansativo, mas pra outras pessoas pode ser que nem seja, ninguém perceba isso. Eu lembro que esse realmente foi o único ponto, assim, que realmente mexeu um pouco de forma negativa comigo, mas de resto, maravilhoso. Muito bem escrito, muito bem desenvolvido, é muito bem detalhado, é muito bem repartido também, é extremamente emocionante, enfim. E eu dei 5 estrelas. O 9º livro que eu li em 2023 foi O Castelo Animado, da Diana Wynne Jones. E eu não vou mentir que eu li esse livro por causa, sim, do filme do Estúdio Ghibli, O Castelo Animado. E eu amo o Estúdio Ghibli, eu assisto os filmes há muito tempo. O Castelo Animado, por um bom tempo, foi o meu livro favorito do Estúdio Ghibli, mas hoje em dia é A Viagem de Chihiro, e aí o Castelo Animado ficou em segundo lugar, mas eu amo o Castelo Animado. E aí o box tava assim, vou mostrar pra vocês o box, porque ele é muito lindo. Ele tava em promoção na Amazon, e aí eu tive que comprar, são 3 livros, né? Essa edição aqui, da galera, é basicamente toda ilustrada por uma artista brasileira. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dela escrito, porque agora eu não lembro. E não tá escrito por aqui. Mas enfim, é extremamente lindo esse box. Tem também os outros livros. O Castelo no Ar e A Casa de Muitos Caminhos. E ele também veio com marcadores, enfim, uns mimozinhos. Amei! O que dizer do Castelo Animado? Gente, eu amei esse livro. Eu amei esse livro. Bom, o Castelo Animado vai retratar a história da personagem principal, que é a Sophie, uma jovem mais ou menos de 16 anos. Ela vive numa cidadezinha pequena, trabalhando ali na loja da família dela de chapéus que eles produzem. E é uma sociedade, um mundo em que existem bruxas, feiticeiros, tem toda essa questão do realismo mágico também. E na cidade que ela vive, ao longe, tem um castelo animado. E não é animado no sentido de povo animado, entendeu? É no sentido de animatrônico, no sentido dele se movimentar e estar ali em movimento, né? Ele é literalmente um castelo enorme que tem pernas e que anda, que caminha. Entendeu? Aqui ele parece que ele tá voando, né? Mas ele não voa, ele só caminha mesmo. E acontece que a Sophie, ela sofre uma maldição que transforma ela numa jovem senhora, literalmente, e ela não pode contar pra ninguém que ela tá amaldiçoada. Ela não consegue falar porque isso faz parte do feitiço dela também, da maldição. E aí a Sophie simplesmente resolve fugir e ir embora, porque ninguém vai mais reconhecer ela mesma, enfim, como que ela vai explicar o que aconteceu com ela. Do nada ela tinha 16 anos, aí ficou com 80, assim, do nada. Pelo menos eu imaginei ela com uns 80, mas eu acho que ela devia ter uma cara de uns 70 anos, 60, 70. Mas assim, é velhinha mesmo, de cabelo branco, corcundinha, que tem que ter pelo menos o auxílio de um... Como é que chama o negócio que as pessoas... Tipo... Enfim, ela simplesmente foge e resolve ir em direção a esse castelo animado, porque ela sabe que quem vive nesse castelo animado é o feiticeiro... Como é que chamam ele? Eu não tô lembrando agora. Mas é o Howl, o feiticeiro, o Howl. Existe uma má fama muito grande em cima dele, de que ele come o coração das mulheres, literalmente, enfim... E ninguém se atreve a mexer com ele e tal, mas mesmo assim ela vai lá no Castelo Animado sozinha, uma velhinha idosa. Quem deixou a idosa, gente, sozinha, no meio da terra, do mato, da pedra, do caminho ali, e em direção a esse Castelo Animado, minha gente. E eu não vou falar mais nada, né, porque... Enfim, mas é importante informar que a história finaliza nesse livro, apesar de ter outros, eles não são continuações. Pra minha tristeza. Porque eu amo essa história e eu queria mais. Esse livro, ele é completamente diferente do filme. Como eu falei, eu realmente li por causa do filme, mas eu já tinha mais ou menos essa noção de que seria um pouco diferente, porque toda adaptação é diferente, mas pra mim os dois são incríveis. O filme do Estúdio Ghibli é maravilhoso e o livro também é maravilhoso. Eles têm muitas diferenças entre si, mas obviamente o filme é baseado nesse livro e os dois continuam sendo maravilhosos. Eu amei essa leitura principalmente por causa do Howl, porque eu tive mais momentos com ele, assim, sabe? Eu conheci mais dele, eu li mais sobre ele, e isso foi maravilhoso, porque eu amo o Howl. Eu amei também porque se aprofunda muito mais na história, né, do que o filme. Tem muito mais nuances, muito mais personagens, muito mais informação, muitas picuinhas, situações ali que acontecem, enfim. E aí, vamos agora às minhas críticas, né? A primeira delas é que, apesar de eu achar ele muito bem escrito,
eu senti que a narrativa em alguns momentos me deixava um pouco perdida. Eu sei que eu sou um pouquinho burra, sabe? Mas também não é pra tanto. Porque às vezes eu lia uma frase umas 3 vezes porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu lia, era uma, por exemplo, uma ação ou a descrição de um momento, a descrição de alguma situação, enfim, e eu não entendia muito bem, sabe? E às vezes o que estava acontecendo, por exemplo, sei lá, era a Sophie andando, dando a volta no castelo para tentar entrar por uma outra porta. Mas a forma como a autora descrevia isso era tão, sei lá, poético, sabe? Todo arrumadinho, todo organizado e todo biruleibado, que eu ficava assim, tipo, tentando imaginar. Então, esse foi um ponto um pouco negativo pra mim, tiveram vários momentos que isso aconteceu, que fiquei um pouco confusa com o que estava acontecendo, sabe? Foi um pouco difícil de imaginar certas cenas, certas coisas que aconteciam, enfim. O final, eu não vou mentir, que me chateou um pouco. Eu senti que foi um final corrido, mas o final mesmo, tipo, as últimas coisas que acontecem, eu fiquei tipo, só isso? Não tem mais? Não acontece mais nada além disso? Senti que foi muito abrupto. E, cara, como eu falei, eu sou apaixonada nessa história. Gente, eu sou apaixonada nessa história. O que custava, minha senhora, você ter escrito um pouquinho mais? Só pra deixar a gente feliz, o leitor feliz, porque não tem continuação. Não tem. Então, isso me deixou um pouco triste. Porém, o final do filme é melhor. Então, eu me agarro a isso. Quando eu lembro desse final, eu apago assim rapidamente da minha memória e eu lembro do final do filme. E aí eu fico um pouco mais feliz. Então, infelizmente, esse livro me deixou muito com a sensação de quero mais. Eu queria muito ler mais. Eu queria que tivesse mais páginas, mais histórias. Nem que fosse só uma página a mais pra concluir melhor essa história. Então, essa é a crítica que eu deixo aí. E eu acho que por conta dessas questões negativas, que eu não favoritei ele, mas eu dei 5 estrelas. E eu amei demais. Eu amo. Gente, eu amo. De vez em quando eu fico lembrando da história, sabe? E, tipo... eu amo. E aí vamos ao 10º livro que eu li em 2023, que foi o último pra eu bater a minha meta, porque realmente a minha meta era ler 10 livros. E pra vocês terem uma ideia, era 30 de dezembro de 2023 e eu jurava assim na minha cabeça que eu ia conseguir terminar de ler esse livro bem aqui, O Clube da Luta. E tipo assim, eu tinha começado a ler isso aqui. Aí eu consigo ler em 2 dias. Não consigo não. Não consigo. Eu já sabia que eu não conseguiria. E eu já comecei a me desesperar um pouco, porque a minha meta era finalizar os 10 livros em 2023, pelo amor de Deus. E aí eu e minha namorada, a gente foi no Sesc. E lá nesse Sesc tem uma biblioteca, enfim. E eu tava andando com ela por lá e tal. E a meta era ficar lá lendo o livro, né? Só que aí eu encontrei um outro livro que ele é menor. E é um livro que eu já queria muito ler. Eu pensei, vai ser esse aqui. Que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Peguei o livro pra ler lá na hora, dia 30 de dezembro de 2023. Aí eu peguei o livro emprestado, trouxe pra casa e fui fazendo a leitura, né? Enfim, é um livro extremamente pequeno, muito fininho, e é um livro de contos. Então são várias histórias retratadas nesse livro. E, gente, eu juro que eu terminei de ler ele 9 horas da noite do dia 31 de dezembro. Por quê? Então, assim, foi um desespero. Porque eu também tinha meus afazeres, né? Então, eu não consegui só devorar esse livro, porque ele é muito fininho. Você consegue ler ele numa sentada. Mas eu não consegui. Tinha as coisas pra eu fazer e tal. Mas eu consegui finalizar ele em 2023. Então, eu li Olhos d'Água. E ele é um livro que, em cada conto, ele vai retratar muito a vida de pessoas pretas faveladas, pessoas, em sua maioria, mulheres, mas foi uma leitura muito boa e uma leitura, assim, maravilhosa. Eu dei 5 estrelas e eu também decidi ler aqui as considerações. São contos extremamente reais, cruéis e crus. Eles retratam tanta coisa em poucas páginas, às vezes era tão poético que eu não entendia nada. Ai, pelo amor de Deus. Enfim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, ele foi a minha última leitura, mas lá no Sesc eu tava lá mesmo, né, e aí eu acabei lendo Amoras, do Emicida, que é uma leitura que você faz, tipo, em 2 minutos, porque é bem rapidinho, e foi a coisa mais fofa, e eu tinha que citar aqui, né, então poderíamos dizer que foi minha 11ª leitura, e que eu li, no caso, 11, eu fiz 11 leituras no ano de 2023, pode ser, se você considerar que sim, então eu cito aqui porque Amoras foi uma delícia de ler, assim, foi uma gostosura, muito fofinho, e eu lembro até agora, assim, da história, foi uma coisa bem curtinha e tal, mas muito fofinha, nossa. Muito bom. E foi isso, pessoal, todas as minhas leituras de 2023. Espero que vocês tenham gostado das minhas considerações, de como foi o rumo aqui do vídeo. Esse basicamente é oficialmente o primeiro vídeo assim do canal, né? Então, se você puder deixar seu feedback aí embaixo, o que você achou, o que falta melhorar e etc, eu ficaria muito feliz. Se você se interessar, né, nos meus próximos vídeos, ou se você tiver gostado desse, você poderia se inscrever, deixar um like.
E se você se interessou por alguma dessas leituras que eu fiz, eu também deixei na descrição o link de cada uma delas para você comprar, como é o link da Amazon de afiliada. É uma forma gratuita de você poder estar patrocinando o canal, contribuindo, enfim, de alguma forma, sem que você precise tirar um centavo do seu bolso. Com certeza vai me ajudar muito se você comprar com o meu link. Então é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui e até logo!